cooperativa tem um portal, quer dizer, o Sicoob prepara um portal de educação e lá tem bastante coisas para fazer. Claro que é online, né? Quer dizer, cada um faz num tempo. Então é possível fazer alguns cursos sobre educação financeira, sobre conteúdos muito bem desenvolvidos, alguns pela Universidade Sicoob, que é uma universidade própria que nós temos para a produção de conteúdos. Fica o convite aí depois, se precisar, treinar mais ou revisar alguns conceitos na gestão financeira, né? Quer dizer, uma empresa, a sua empresa está bem administrada, está bem gerida, mas está crescendo, né? Daqui a pouco vai precisar, sei lá, segregar as contas, vai precisar pôr um funcionário, talvez, ou um técnico cuidando dessa área mais financeira, né? Então, isso é sempre bom ser acompanhado de algum tipo de formação teórica, que pode ser, como eu disse no início, um curso do Sebrae, pode ser um curso, sei lá, de universidade, desses mais formais, de faculdade, universidade, mas pode também ser esse conteúdo que o Sicoob Credit Assist oferece, que são cursos e treinamentos que são virtuais, né? Eles dão conta da maioria das dúvidas das pessoas por meio de aulas online. Fica convidado a saber mais sobre isso. Eu fui antes da pandemia num curso de finanças da Sicoob. Ah, que legal. Foi na ali no centro, na esquina, como é que chama? Aí tem a Credit Iguaçu, Credit Citrus, Credit... Que era do comércio. Então, na associação comercial, isso. Eu estou dizendo aqui, pessoal, porque assim, em São Carlos nós temos mais ou menos aí 10 cooperativas operando. A maioria delas do sistema Sicoob. Então são entidades co-irmãs, né? A gente fica feliz quando tem cooperados aqui conosco, mas também igual felicidade quando a pessoa está numa cooperativa co-irmã, não tem nenhum problema, né? Elas usam todas a mesma tecnologia, mesma plataforma, mesmos treinamentos, mesmos cursos. E lá na associação comercial, digamos assim, a nossa segunda casa. Porque lá tem o auditório. Sim, foi no auditório. Lá tem... nós fomos fundados pela associação comercial. Então, a nossa ligação com a indústria, com o CIESP e com a Associação Comercial de São Carlos é uma ligação fortíssima, porque o pai e a mãe dessa cooperativa é o CIESP, que nos apoiou desde o início, e a Associação Comercial Industrial de São Carlos, que até hoje a gente usa muito dessa parceria com eles. Então, você já fez cursos oferecidos pela cooperativa? Já. Saí com um livrinho, com um caderninho de anotação. Na época, eu administrava a empresa sozinha e me ajudou muito. Ajudou. Porque eu não sabia, assim, a gente tem aquela noção. Eu fazia igual em casa. Sim. Separava isso para aquilo. E quando eu fiz o curso, me abriu mais, assim, a cabeça. Falei assim, não tenho que pensar como a dona de casa que cuida do dinheiro, que põe comida em casa. Tem que pensar como uma empresária, tem que guardar o dinheiro como uma empresária, administrar como uma empresária. Então, assim, virou uma chave depois que eu fui no curso. Eu costumo dizer que a gente sabe muitas coisas, mas às vezes não está num plano consciente. Não é que a gente não sabia, né? A gente sabia. É que quando a gente participa de um curso, um treinamento, aquilo que estava no nosso inconsciente traz num plano consciente e você passa a lidar diferente com a mesma situação. Quer dizer, não duvido que as pessoas sejam ignorantes num dado assunto. Pode até acontecer, mas nesse assunto de finanças não há uma ignorância. Há uma falta de, como se falou assim, de virar a chavinha e começar a fazer diferente. A gente não aprende isso na vida. Difícil, né? A gente vai aos trancos e barrancos, né? E aí apareceu a oportunidade de ir nesse curso e eu fui. Aí foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Provavelmente 2000, porque a pandemia depois do carnaval de 2020. Isso foi 2018 ou 2019? Isso, por aí. Por aí. Foi logo depois. Aí eu falei assim, não, eu sentei com elas, a gente precisa investir. Esse dinheiro que sobra aqui precisa investir. É isso. Você sabe que eu dou aula também. E aí eu pego jovens que têm ali entre 18 e 25 anos. E é difícil, às vezes, por exemplo, o empreendedor, no início da carreira dele de empreendedor, sei lá, 21 anos, 22, você cobrar dele uma experiência que só o tempo vai trazendo. Isso, E aí eu explico como é que eles dão um salto, né?
É curso e treinamento, não tem jeito. Quer dizer, curso e treinamento você ganha, o que você ia aprender em 10 anos quebrando a cabeça, de repente alguém te ensina em 10 horas. E você evita de passar por certos perrengues porque soube investir antes. Errado, não Sim. saber investir. Teve até uma época que nós fizemos contratação do Sebrae, nós juntamos 20 ou 30 pessoas, o Adão liderou esse processo. Fica a dica, viu, pessoal? É só demandar a Credit Assist que ela responde. Nós tivemos o quê? 20 ou 30 cooperados, foram identificados, perguntamos para eles o seguinte: se a gente contratar um professor, você frequenta o curso? A pessoa disse que sim. Nós fomos lá, contratamos, não teve custo para ninguém, porque a cooperativa bancou. E as pessoas fizeram um treinamento, que na época quem proveu foi o de conhecimento foi o Sebrae. E as pessoas acharam ótimo ter ficado algumas horas, né, sentado, tendo um treinamento, e isso ajuda muito. Ajuda muito. Tá bom. Renata, conversa um pouquinho mais sobre tecnologias, tendências, como é que tá? O que faltou conversar com a gente sobre isso? Da Messentec, faltou, eu falei que a gente tinha 2 tipos de leitura de água que a empresa faz. Uma no fotovisual, isso, que eu expliquei como é que é feito, no outro... Que permite a divisão de contas de água, isso, que isso reduz o consumo, o gasto das pessoas e melhora a gestão desse bem tão precioso que é a água, né? Isso. E a gente tem uma outra leitura que aí tem que ser um hidrômetro preparado, que é por via Bluetooth. Então, esse é bem mais preciso, o hidrômetro. Então, o equipamento instalado lá na unidade, no apartamento. No apartamento. Ele transmite os dados, é isso? Isso, transmite os dados para o equipamento. Muitas vezes, a gente não precisa nem entrar no condomínio. Na rua a gente faz. Para que esse aparelho é bom? Ele é muito mais preciso, ele me dá alerta de vazamento, ele me dá alerta se a pessoa tirou o aparelho, se foi desacoplado, que isso para o morador pode não ser tão bom, mas para o condomínio porque ele me dá alerta de todos os problemas do hidrômetro. Se houver uma intervenção ali física no hidrômetro, ele me avisa. Dá uma segurança maior para o condomínio. Para o condomínio, se é um hidrômetro que está do lado de fora do apartamento, que eu já vou explicar também, que pode ser colocado dentro do apartamento o hidrômetro, de alguém ter mexido. Então, para o morador tem também essa segurança. Apartamentos hoje que são antigos e não tem como colocar, não tem estrutura para colocar um hidrômetro fora do apartamento. A gente põe dentro. Então dá um trabalho, né? É uma pequena obra dentro do apartamento, mas a gente coloca. E aí esse aparelho vai fazer a leitura do hidrômetro que está dentro do apartamento. Geralmente a gente põe em lavanderia, lugar que não vai ficar esteticamente feio. Sabe aquela caixinha de luz? Certo. A gente põe essa caixinha para esconder o hidrômetro. Entendi. Então, a gente não precisaria entrar... Então, esses prédios antigos, eles conseguem fazer essa economia de água hoje. Quer dizer, você pega um prédio novo, já tem padrões novos, facilita a instalação da medição individualizada para cada apartamento. Quem mora num prédio mais antigo precisa individualizar essas contas de água e você está dizendo que tem a solução. Então, você acaba assumindo essa obra? Como é que funciona isso? A gente tem parceiros que fazem essa intervenção, essa obra no prédio. Muito legal, muito bom, muito bom. Então, assim, você que tem necessidade de individualizar a conta de água ou de gás, saiba que nos quadros da cooperativa tem empresários que têm essa especialização. Então, procura a gente aqui, né? Porque a gente tem uma vontade muito boa, muito grande de aproximar cooperados que têm uma necessidade de outros cooperados que podem ter a solução, né? Porque é uma ideia de comunidade, né?